nesse quadro que marca aqui o nosso casamento, a gente vai trazer alguns destaques do mercado. Fernando Nakagawa é quem me ajuda hoje e nos conta, Naka, que o Ibovespa caiu de novo e dá para dizer que é uma onda de otimismo que está chegando ao fim ou ainda é cedo? Bem-vindo. Boa noite, Ju. Ainda é cedo, ainda é cedo. Foram poucas quedas aí, subiu muito, bateu recorde atrás de recorde. Foram 8 recordes meio que em poucos dias ali. Foram 2 dias de respiro. Hoje, a mesma coisa. Hoje foi basicamente uma super sexta. Por quê? Esta indicação de Kevin Warsh à presidência do Banco Central dos Estados Unidos foi a grande notícia em todos os mercados pelo mundo e aqui não foi diferente. Qual foi a reação do mercado a esta indicação, Ju? Bom, basicamente dá para dizer que ele não vai ser tão duro como tem sido Jerome Powell, presidente do BC americano, ou seja, tão ali conservador, tão duro com os números, mas ele também não deverá ser tão relaxado, tão leniente com os preços como gostaria Donald Trump. Deve ficar meio que na meiuca ali. E aí, por isso, hoje o mercado teve uma reação muitíssimo interessante. Por exemplo, o dólar subiu em todo mundo, o ouro despencou, a prata também, e os juros lá nos Estados Unidos tiveram um ajuste. É o mercado refazendo contas. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o mercado terminou o dia de maneira negativa, muito por causa dele, da indicação dele, do novo presidente do Banco Central. A Bolsa caiu 1%, praticamente, 0,97%. Foi uma queda, mas assim, nada, sem desespero, sem grandes atropelos nesta sexta-feira. Na mínima do dia chegou a operar em 180, quase perdeu 180 mil pontos. Mas o índice terminou melhor do que na mínima do dia, com queda de 1%. O dólar subiu 1% e fechou o dia em R$ 5,24. Foi um tropeço numa semana que foi bem melhor. Na próxima tela a gente tem o fechamento da semana. Na semana a Bolsa Brasileira subiu 1,40%, enquanto o dólar caiu 0,75%. É só uma amostra do que a gente vai ver na próxima tela, porque na próxima tela é o fechamento do mês, porque janeiro terminou finalmente, janeiro que parece que teve 70 dias, terminou com a Bolsa subindo 12%, minha gente, 12% no mês de janeiro, e o dólar caiu 4,36%, 39%. É o gringo que está voltando para o Brasil e para outros mercados emergentes, tirando um pouco os investimentos dos Estados Unidos, porque muita gente, Ju, entende que lá nos Estados Unidos a economia está meio bagunçada, tem muita incerteza com Donald Trump querendo mexer em muitas coisas. E aí, diante disso, o americano tem tirado um pouquinho do dinheiro lá dos Estados Unidos, para ele é bem pouquinho. Mas para mercados como o do Brasil, da Colômbia, do México, do Peru, Coreia do Sul, países que têm recebido uma parte dessa grana, é um montão de dinheiro. E isso explica a queda do dólar e essa disparada da Bolsa Brasileira no primeiro mês de 2026. Ju. Agora, Naka, falando de notícias não tão otimistas assim, hoje o Banco Central indicou dados que preocupam aqui no Brasil. Conta de juros da dívida pública, a cota atingiu pela primeira vez uma marca de R$1 trilhão, isso em 12 meses. E o que esse número explica, Naka, sobre a saúde fiscal do país? É o resultado do problema que quase todo dia a imprensa econômica, nós no CNN Money e nós aqui na CNN, alertamos, que é um governo que gasta mais do que arrecada, gera consequências. Uma delas é o quanto a gente paga de juros, Ju. E o ano de 2025 foi absolutamente impressionante, mas para o lado negativo. O Brasil pagou um trilhão de reais, com T de tatu, de juros da dívida pública. É muito dinheiro. O Brasil nunca tinha gasto tanto dinheiro assim. A gente separou a evolução desta conta amarga que a gente paga desde o começo de 2003. O gráfico começa lá atrás, 2003. Naquela época, sem descontar a inflação, tá? Então é o número nominal aqui, o Brasil gastava cerca de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais por ano
em pagamento de juros da dívida. O número vai crescendo, mas de uma maneira muito discreta, levando-se em conta que a gente tinha inflação, então tá bem ok, assim. Aí ele chega em 200 bilhões ali em 2010, aí sobe mais um pouco, tem a crise ali em 2013, 14, cai o governo Dilma, tem uma confusão na economia, a conta sobe, chega o governo Temer, ajusta a economia, a conta de juros passa a cair até chegar aqui, ó, 2020. Aqui é o ano da pandemia. A pandemia fez o governo Jair Bolsonaro gastar muito, obviamente para reagir à doença que estava chegando no Brasil, mas o governo passado não parou por aí porque continuou gastando. Então passou a pandemia e aí talvez de olho nas eleições, triplicou o valor do Auxílio Brasil, fez mudanças na política de combustíveis, tudo isso era gasto público. Chega o governo Lula, mesma coisa, PEC da transição, nova política para o salário mínimo, aumento de benefícios do BPC-Loas, benefícios previdenciários, e aí a conta que estava ali, ó, 300, 400 bilhões de reais por ano, dispara e atingiu pela primeira vez 1 trilhão de reais em juros, dá quase, neste caso, dá 8% da dívida, 8% do PIB. Então, a gente está quase chegando numa situação em que a gente vai pagar 10% do PIB em juros. É quase um dízimo fiscal. Na próxima tela, a gente tem uma comparação, Ju, de quanto a gente gasta em juros versus outras contas importantíssimas. Em 2025, gastamos 254 bilhões de reais com saúde, 206 bilhões de reais com educação, ou seja, daria para juntar essas duas rubricas, dobrar e mesmo assim não daria conta de juros. Com Bolsa Família foram 158 bilhões de reais, agricultura, menos de 50 bilhões de reais e Minha Casa Minha Vida, 8 bilhões de reais. Todos esses números são muito menores do que esta barra branca, que é a barra de juros que superou e atingiu pela primeira vez 1 trilhão de reais no ano de 2025. Ju, essa é uma conta que você e eu pagamos e ela tem crescido muito. E o mais triste, ninguém deve discutir este assunto nas eleições porque é um assunto nada sexy em termos eleitorais e os analistas entendem que nem o presidente Lula, na reeleição, na tentativa de reeleição, nem os candidatos da oposição, seja ele Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, ninguém vai querer discutir essa história. Vamos ficar no escuro sobre as contas públicas, Juliana. Tratar de tema espinhoso em eleição, impossível. Ô, Naka, falando em tema espinhoso ou não, você está de plantão ou não? Vai descansar? Estou de plantão. Ah, estamos juntos, continuamos no mesmo grupo. Falando de espinhos. João está falando aqui que também está de plantão. Então é isso, até amanhã, então, depois a gente se encontra e segunda-feira Thaís Heredia está de volta. Um beijo, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.